Boa tarde, então. Cá estamos novamente, como prometido é devido. Esperemos que desta vez melhore. Esperemos que desta vez com a qualidade desejada para podermos interagir e, quiçá, podermos concluir coisas bastante interessantes. Eu vou, sem dúvida, chamar já a doutora Marla para darmos início então a esta conversa. Obrigado por terem esperado, obrigado por confiarem em nós, obrigado por estarem aqui juntos nessa tarde bastante fresca, mas ainda com raios de sol. Obrigado por deixarem os vossos afazeres para se juntarem a nós. Obrigado à minha equipe por mais uma vez termos que estar juntos neste momento difícil, embora que não dependesse de nós, mas é importante nestes momentos estarmos todos juntos. Obrigado mesmo de coração por vocês participarem nesse vosso encontro, nesse pediatra em vossa casa. Nós vamos tentar, sem sombra de dúvida, entrar para a vossa casa com o maior de respeitos, com o maior das calmas, mas mantendo sempre o distanciamento que é preconizado entre todos nesta fase. Obrigado por se juntarem, vai ser muito interessante esta conversa. Mandem, por favor, este aviãozinho lá embaixo para os vossos contatos para se juntarem a nós. Mandem para aqueles que têm dúvida, para aqueles que pensam que não têm e para aqueles que querem ter dúvidas no futuro. Aqueles que querem ter dúvida no futuro, aqueles que querem ser mamás, papás, que ainda não são, é o momento ideal para se juntarem a nós. Adiram ao nosso canal do YouTube, pois poderão ver esta e outras lives, poderão tirar dúvidas, poderão consultar, poderão prepararem-se para virem as nossas consultas de puericultura. Nuno, é de coração que nós fazemos isso, obrigado pelo este carinho. É com isso que nós realmente, sem sombra de dúvida, conseguimos entrar para dentro de vocês, mesmo com esta distância toda que nos separa atualmente. Vou chamar então a Marla para falar disso que eu ouço, vejo e falo. É interessante, café com leite entrou agora, é nova. Marla, depois de um briefing bastante quente, finalmente tu resolves fazer esta live de uma forma inovadora, dentro do carro. Não tem outra forma, né? Vamos ver se agora melhora. Se falares mais alto, todo mundo te ouve. Vamos ver se agora melhora. Eu acho que sim. Um bocadinho mais. Vamos lá ver se agora melhora isso. Dentro do carro. Mas realmente isto é inovador. Isto é inovador. Não há chance, Marla. Isto demonstra uma grande gratidão por estes pais, e eu pessoalmente mostro uma grande admiração pela tua pessoa, pelo grande esforço, e dizer não vamos desistir. Nós vamos mudar o nome de Piandra para uma coisa que já havia no meu tempo de miúdo e da qual nós falamos muitas vezes. Nós somos persistentes. Exatamente. Nós somos persistentes. Vamos embora. O que é que tu tens então a dizer sobre os olhos nesta live, que vai ser uma live muito animada? Pronto, eu agora fiquei meio perdida porque não sei o que o boss já adiantou. Tudo de início, porque nós temos por isso em YouTube para aqueles que estão a ser consultados só agora por essas 55 pessoas maravilhosas, mandarem este aviãozinho, poderão estar conosco. Pronto, então vamos começar por falar, né? Que a primeira infância da criança é um período de novas descobertas, de novos aprendizados. É na primeira infância que a criança aprende tudo, não é? E isso é com base principalmente ao sistema sensorial. São as estruturas sensitivas, nomeadamente os ouvidos, que vão ouvir, o nariz, que vai cheirar, os olhos,
que vão ver, a boca, que é do paladar, e a criança, ela aprende tudo com base nisso. Portanto, o pediatra, no caso, tem que garantir o bom funcionamento destas estruturas. Isso começa logo no primeiro dia que a criança nasce, com exames de rotina, né? Fazemos o exame do olhinho, o exame do ouvido, ainda no primeiro dia até o terceiro dia também. Normalmente aquele período que o bebê pode estar no hospital, porque por norma é um exame feito ainda na maternidade, a fim de se descartar algumas patologias que podem ser, que quando diagnosticadas precocemente, podem ser bem resolvidas e pronto, bem tratadas, e a recuperação também é mais rápida. Portanto, e não interfere tanto depois no neurodesenvolvimento da criança, exatamente, não é? Exatamente, principalmente em relação ao ouvido, não é? Porque a gente sabe que a criança que não... Sim, sim. A criança que não ouve direito tem dificuldades em aprender a falar. Ela não pode falar o que não ouve, não é? Óbvio. E muitas vezes são crianças que às vezes passam por autistas, porque essas alterações do ouvido, de certa forma, ela pode interferir também no comportamento emocional da criança. É uma criança que às vezes torna-se bastante agitada, não socializa muito bem, porque tem tendência em isolar-se, às vezes sofre algum bullying dos colegas por causa de não interpretarem propriamente as informações, porque às vezes pode até ser que ele não que ele não ouça, não que ele seja surdo, mas que tenha uma diminuição na acuidade auditiva. Portanto, daí a importância de se fazer estes exames no primeiro dia de vida. Fazemos exames do olhinho, também com a intenção de descartarmos algumas patologias congénitas que vão dificultar a visão do bebê, podendo até levá-lo à cegueira, como cataratas, glaucoma, retinoblastoma, que é um cancro muito frequente em crianças, e quando são diagnosticados precoce, o tratamento é mais rápido, recuperação garantida. Portanto, ao longo deste período, principalmente no primeiro ano de vida, todo o tempo a criança sofre alterações. Os seus sistemas vão amadurecendo e coisas novas podem acontecer. Portanto, se no primeiro dia ela não teve alterações nenhumas nos exames que a gente fizer, não quer dizer que ao longo do primeiro ano não vai acontecer. Então, nós fazemos o primeiro exame, seja do olhinho como do ouvido, no primeiro dia, o segundo 6 meses depois, fazemos aos 12 meses, daí convém fazer aos 36 e voltamos a fazer o teste no pré-escolar. No pré-escolar ou mesmo na altura que já entrou para o primeiro ciclo. Exatamente. Exato. Em relação ao olho, que teste é que é a nascença? O teste chamamos o teste do olhinho. Na verdade, é um teste, é um exame de fundo de olho, onde pronto, o pediatra pode fazer isso, não tem que necessariamente ser um oftalmologista, porque aí a gente consegue ver o reflexo do fundo do olho. Normalmente, quando há alguma patologia, o fundo do olho mostra uma opacidade, como se tivesse um corpo estranho ali a interferir. Não há transparência habitual, não é? Exato. Do humor vítreo. Exato. Antigamente, quando se fazia muitas fotos com... Como é que se chama aquilo? Com negativo. Com câmera de fotografar. Exatamente. Conseguíamos ver algumas fotos com fundo de olho assim avermelhado. Sim. Isso é o normal. De certa forma, é o que a gente consegue ver no exame do fundo do olho. Quando a gente, por exemplo, faz uma foto daquelas e aparece com o fundo do olho branco,
isso é um critério para a gente mandar para o oftalmologista, porque Antigamente pode era haver bem mais alguma... fácil. Antigamente era bem mais fácil identificar esse teste de reflexo. Não é? Exatamente. Até Chamado em também casa as teste mães de poderiam reflexo fazer. vermelho por causa da cor, da tonalidade avermelhada que criava. Não Exato. é? Agora, com telefones, as tecnologias já não permitem isso. Mudaram. E em relação ao ouvido? Não, eu gostaria só de falar Ainda em mais um relação ao olho? bocadinho em relação ao olho, porque é frequente e nós recebemos essa preocupação muitas vezes em consultas, que é o bloqueio das vias lacrimais. Dizer que o olho, ela tem uma ligaçãozinha, não é? Do nariz com o olho, tendo aqui um saco lacrimal. Às vezes, quando o bebê nasce, não tem esta estrutura ainda bem formada e causa uma obstrução. Por causa desta obstrução, o bebê vai ter lacrimejo e vai ter excesso de secreção que vem drenar aqui, no canto do olho. Normalmente, as mães associam isso a uma conjuntivite, o que não é. Né? Normalmente, nas minhas consultas, eu aconselho a mãe a fazer uma manobrazinha com a polpa do dedo, uma massagem todos os dias, assim, Correto. com as mãos bem limpinhas, faz a massagem para ajudar na desobstrução o mais rápido possível. Porque Às em vezes 90%, resolve. em 90% dos casos ele resolve-se espontaneamente sem precisar de qualquer coisa. Né? A gente vai dar uma acelerada nesse processo, limpar somente com soro fisiológico, não há necessidade de pomadas nem colírios e fica tudo bem. Outra situação também do olhinho comum costuma ser o estrabismo. Né? Há uma certa convergência das pupilas nos bebês pequeninos, que também preocupa as mães, principalmente mães de primeira viagem, que não tinham contato ainda com essa situação, mas é um processo. O bebê, depois de um período, consegue firmar o olhar e deixa de ter este desvio. Então, normalmente, até os 6 meses, isso é corrigido espontaneamente. Espontaneamente. Sem Exato. necessidade de nada. Depois dos 6 meses, se não for resolvido, aí sim convém procurar um oftalmologista. Perfeito. Em relação aos ouvidos, alguma coisa mais que queiras? A nascença, alguma coisa que se pode fazer em relação aos ouvidos? Sim, fazemos também o exame da orelhinha, chamada assim, que é um exame de autoemissões, também feitos no primeiro dia, para descartar eventuais patologias, incluindo a surdez, de formas a que não interfira no desenvolvimento psicomotor da criança. Né? Há uma pergunta aqui que a colega Catarina põe. E como diferenciar a secreção da obstrução do duto lacrimal da secreção da infecção por conjuntivite? A infecção de conjuntivite geralmente é bilateral. Do duto lacrimal muitas vezes é unilateral. Começa a nascença muito precocemente e mantém-se muitas vezes até o 3º mês de vida, quando é obstrução do duto lacrimal. Por conjuntivite não, e poderá estar associado ou não a outros sintomas de infecção da conjuntivite. Exato. Portanto, é preciso estar atento, porque nós temos muito frequentemente visto crianças que estão com antibioterapia sem necessidade e a coisa não se resolve. E resolve-se facilmente com isto que a doutora Marla acabou de dizer. Muito bem, Marla. Vamos lá então a outra. Pois, acrescentar só aqui que as conjuntivites, ele dá um olho avermelhado, pode ter inchaço, e no bloqueio dos ductos lacrimais isso não acontece. A conjuntiva está branquinha, é somente aquele excesso de secreção que tem. Exato. Muitas vezes até este bebê é chamado de bebê chorão, porque está sempre a lagrimar, porque como o olho produz frequentemente lágrima, por causa da secreção lacrimal, e não está aí por acaso, é que o olho não deve ficar seco, por isso é que a terceira idade ou outras patologias têm que utilizar, inclusive, lágrimas artificiais várias vezes ao dia, porque quando o olho seca
poderá aparecer outras doenças graves, muitas vezes pode culminar até com a perda da acuidade visual. Logo, o que acontece a essa criança é que frequentemente, como tem o canal entupido, vai deitando lágrimas ao longo das 24 horas. Isto é chamado, entre aspas, do bebê chorão por causa dessa lágrima permanente que ele deita. Desculpa cortar-te aí, Marla. Tranquilo, tranquilo. Força. Pronto, então, falamos do ouvido, não é? O ouvido, pronto, temos também os exames de rotina que coincidem com os exames do olhinho, justamente para descartar essas alterações. Dizer que as crianças, principalmente no primeiro ano de vida, podem ter otites recorrentes, otites, né, que normalmente são ocasionadas por vírus ou bactérias quando já tem saída de pus, normalmente são bactérias, e isso pode também alterar a audição. Embora aqui eu queria fazer só um apêndicezinho, se me permitires, sem querer cortar o teu raciocínio, dizer que a maior parte das otites nessas idades são virais, não precisam de antibiótico, resolvem perfeitamente com um analgésico ou um antipirético em presença de febre. Existem ainda outro tipo de otites que não tem a ver, a Marla saiu, mas que não tem a ver em nada com a parte infecciosa, nem virais, nem bacterianas. Otites por irritação química, cuidado com os bebés que vão frequentemente às piscinas, etc, etc. Não é? Vão frequentemente às piscinas e muitas vezes o pH da água, ou não sendo o pH da água, poderá ser o excesso de cloro na água, poderá causar esse tipo de problemas. Portanto, atenção, alô Marla? Atenção a esse tipo de patologias. Portanto, nem tudo que é otite resolve-se com antibiótico. Não sei o que é que aconteceu aí com a Marla, algum problema, a Marla está fora, mas é para dar continuidade a esse raciocínio que ela estava a ter. Portanto, fixem-se que nem sempre, quando existe otite, tem que existir imediatamente antibiótico, tem que ser infeccioso, temos que ir a correr rapidamente. Muitas vezes, quando vão às nossas consultas, já levam um antibiótico, as mães já vão com antibiótico posto em casa, dizem muitas vezes que é para ganhar tempo. Não ganhamos tempo, pelo contrário, dificultamos de certa forma o diagnóstico da doença. Então, saindo a Marla subitamente por problemas técnicos, muito provavelmente, a Ingrid, para a doutora Ingrid, para nos falar um bocadinho sobre a boca. Vou ver onde é que ela anda. Ingrid, para aceitar o meu convite, por favor. Aqui está a Ingrid. E como há bocado aconteceu, vamos chamar a doutora para falarmos um bocadinho do que é que há de novo em relação à higienização, utilização de alguma pasta dentífera, etc, etc, etc. Ingrid. Doutor, mudança de cenários para uma comunicação melhor. Boa, esperemos que sim. Vamos conseguir. Desculpa pela interferência do sol, doutor, mas era o melhor para facilitar. Estamos mais preocupados com as tuas palavras do que com a imagem. Embora esta imagem não me saia da cabeça, realmente, ao longo dos anos, ver-te crescer e agora culminares com essa trajetória felicíssima que tu tiveste. O áudio melhorou bastante, segundo o nosso back-office. Vamos embora. Doutor, recorda-se... De que tu te dedicas, afinal de contas, Ingrid? Eu dedico-me a trabalhar... bem, a minha área dedica-se a trabalhar bebés, crianças e adolescentes. Mas trabalhar bebés ainda não tem sido frequente porque não é cultural no nosso país as mães levarem as crianças com menos de 4 anos ao dentista.
de uma forma geral, as mães levam as crianças depois dos 4, 5 anos, e quando levam depois dos 4, 5 anos, é por uma dor de dente, por um abscesso, ou seja, já os dentes desta criança estão num estado avançado posso dizer, de cárie ou alguma outra situação. O que tu Então, queres dedico dizer mais com a isso é que crianças e adolescentes. não há o hábito de consultas de rotina de estomatologia? Não, não há. Hoje já começa a melhorar, mas antes dos 6 anos não há. Ainda não há. Olha, Se não vou, olha que eu vou te fazer algumas perguntas que são perguntas tentadoras. Cuidado. Tá bem, doutor. Estamos neste momento com quase 60 pessoas a ouvirem-te, portanto, eu vou atiçar isso, tá bem? Doutor, a primeira vez que eu fui ter com o doutor, desculpa, sem querer fugir, doutor, lembra-se uma das questões que eu coloquei ao doutor? Doutor, o meu bebê já tem um dente e ainda não tinha 3 meses. Pois, não me surpreendeu muito, porque eu tenho casos em que há crianças que nascem com dentes. Tu também tens essa experiência agora, não é? Sim, tenho. Há crianças que nascem com dentes, doutora, que são aquelas que nascem com dentes, que nós chamamos de dentes natais, e há aquelas crianças que os dentes nascem no primeiro mês de vida, que foi o caso comigo, e são dentes neonatais. De uma forma geral, esse tipo de dentes não traz muita interferência, mas deve ser avaliado pelo dentista, pelo pediatra frequentemente, porque algumas vezes que os dentes, depois com o tempo, necessidade de fazer a extração desse dente para evitar devido ao risco do bebê engolir o dentinho. Eu queria falar contigo um bocadinho antes dos bebés. O que é que acontece com as grávidas? As grávidas Olha, podem doutor, ou não podem ir ao dentista, devem ou não devem? É que realmente isto aqui há uns mitos que para mim não entram muito bem. Esclarece lá isso às nossas mães. As grávidas podem e devem ir ao dentista. Tanto é que hoje há uma área, um advento, um programa novo, que é o que nós chamamos de pré-natal odontológico. Em que é que concerne o pré-natal odontológico? Concerne isso, muitas das vezes, inclusive, começa também no planeamento familiar, que é, sem queremos fugir o tema, antes da mulher, se a mulher planifica essa gravidez, ela cuida já dos seus dentes para não ter a posterior problemas durante a gravidez. Durante a gravidez, ela vai novamente ao dentista assegurar-se de tudo está bem. Por quê? Porque pode dar-se o caso dela ter algum dente, ou seja, uma cárie, uma dor, um abscesso durante a gravidez. Então, como prevenção, ela vai ao dentista para averiguar se não há problemas. Aí entra o pré-natal odontológico, que é a grávida ver qual é o estado da sua saúde oral, e também ela recebe educação, conhecimentos de como deve tratar o seu bebê nos primeiros meses de vida, quando nasce, se deve fazer uma limpeza ou não, como deve ser a limpeza, com que idade, toma um conhecimento mais ou menos de como será a erupção dos dentes dessa criança quando nascerem, ou seja, erupção é nascer, quando nós dizemos o dente já está na arcada. Ou seja, o pré-natal odontológico é mais preventivo, mas também trata naturalmente. Só que o tratamento, neste caso, que nós, de uma forma geral, aconselhamos a grávida, é que a grávida vá ao dentista no segundo trimestre, ou seja, aquela fase da gravidez em que ela está mais estável, os sintomas, de uma forma geral, já estão mais calmos, todo aquele mal-estar da gravidez. No primeiro trimestre e último, a grávida pode ir, não é que ela não deva ir, deve evitar, mas se há necessidade, há que avaliar o risco-benefício. Então, entre viver o stress de uma dor, de um abscesso e todos esses riscos, às vezes é melhor essa grávida, se está com alguma situação, vai mesmo no primeiro trimestre ou no último, mas claro que o profissional vai dar um atendimento personalizado, tudo muito personalizado, de acordo à fase da gestação em que essa grávida se encontra. E depois deste bebezinho nascer, como é que é essa higienização? Como é que é essa higienização? Bem, isto é um tema de muita controvérsia, doutor. Eu vou falar com muito cuidado. Eu vou falar com muito cuidado, porque na vossa última live, vocês abordaram
na vossa última live, vocês abordaram sobre esse tema e contradiz um bocado o que nós, ou dentistas ou odontopediatras, defendemos. Mas assim, antigamente nós aconselhávamos a fazer-se a limpeza da cavidade oral, ou seja, depois de cada mamada, limpar a boquinha com uma gaze, enrolar uma gaze no dedo, limpar. Mas hoje, os estudos, mas ainda não, nada na ciência é 100% efetivo, porque o sistema, o mundo evolui, assim como as doenças evoluem, e nós hoje já defendemos uma outra causa. Se este bebê tem um aleitamento artificial, sim, nós aí vamos pegar e vamos pegar e recomendar a esta mãe que faça a limpeza. Por quê? Porque a saburra lingual, o que é a saburra lingual? A saburra lingual é aquela pasta que fica ao longo da língua, tanto de crianças como adultos. Por isso é que hoje, já naquele tempo, as nossas avós tinham os raspadores linguais de metal e hoje nós temos raspadores mais adaptados. E essa tem um aleitamento especial de saburra, é mais se deposita ao redor da boca é maior. Mas se esta criança tem um aleitamento materno, ou seja, a mãe dá de mamar, nós defendemos que não há necessidade de fazer esta limpeza. Porque talvez não saibam, nós temos bactérias que são naturais, são o que nós chamamos são a flora oral. E essas bactérias participam no equilíbrio da nossa saúde oral. Nós, ao fazermos limpezas constantes dessa cavidade, nós estamos a retirar estas bactérias e isso pode dar lugar a outro tipo de patologias, outro tipo de situações. Mas, portanto, isto é um tema de muita divergência, ainda está em estudo, há muitas pesquisas, essa situação toda, mas o que eu aconselho é o seguinte: eu vou defender o meu lado, doutor, mas sempre aconselhando que nada melhor do que levar este paciente, este bebê, ao pediatra ou ao dentista. Geralmente, os pediatras estão mais em contato devido às consultas de rotina. Então, o pediatra também vai saber avaliar se é melhor ou não. Além de que a própria mãe, o instinto materno, leva a mãe a dizer: não, é melhor eu limpar, é melhor eu não limpar. Era isso que eu ia dizer, o instinto materno aqui tem muito a dizer, não é? E realmente nós cada vez estamos com maiores problemas no aleitamento exclusivo, materno exclusivo. Sim? Logo, portanto, o que tu disseste eu concordo perfeitamente. Temos que ver cada situação, é uma situação, a utilização ou não da higiene oral e quando. E isso tem muito a ver com aquilo que o bebê já come também. Certo? Sim. E muitas das vezes, doutor, muitas das vezes, doutor, tanto algumas vezes a ginecologista, a obstetra, o próprio pediatra vai avaliar a saúde dessa mãe e ela vai ver quais são as tendências, ou vamos falar num termo mais geral para as nossas mães ouvirem, ela vai ver quais são os antecedentes patológicos dessa mãe e ela também vai encaminhar bem. A mãe tem um histórico assim, então vamos nos prevenir fazer limpeza. Mas, claro, nunca exagerar nesta limpeza para nós não darmos cabo da nossa flora oral. Da parte saprófita da boca. Olha, aqui uma coisa, se tu me permitires, Ingrid, que possamos abordar é em relação à chupeta. Doutor, eu antes de saltar para a chupeta, permita-me, o doutor começou bem pela gravidez e eu vou para a amamentação. Porque, como eu disse no início da live, interrompida, nós, odontopediatras, nós não cuidamos só dos dentes das crianças, nós cuidamos desta criança. Então, daí a importância em nós falarmos da amamentação e, como eu ia dizendo, o aleitamento artificial sacia a criança nutricionalmente, mas o aleitamento materno, ele sacia a criança nutricionalmente, neuralmente e fisiologicamente, doutor. Então, tanto é que os estudos, as grandes pesquisas já demonstram, vão dando dados que as crianças que têm um aleitamento materno têm um QI acima da média em relação às que têm um aleitamento artificial. Então, sim, numa live, recordo-me sim, doutor. Então, se o doutor permitir, eu vou virar a minha câmara, vou pôr no instante o vídeo e logo a seguir eu vou começar. Vamos ver se conseguimos ver. Consegue, doutor? Conseguimos, perfeitamente.
Eu até Doutor, vou sair este daqui de onde vídeo, estou, vou sair daqui de onde estou para ver melhor. eu acho que este vídeo circulou muito nos últimos meses, agora nesta nossa quarentena, sobre a internet. É um vídeo, doutor, que explica, que demonstra claramente a importância do aleitamento materno. Se nós observarmos bem, este vídeo evidencia, demonstra como o aleitamento materno influencia na estrutura da criança, ou seja, quando essa criança é amamentada no peito, o que acontece? Ela está a estimular, está a trabalhar, está a contribuir para o desenvolvimento, porque o esforço que ela faz em succionar, em pegar o mamilo, em succionar o leite, é um esforço que ajuda ao desenvolvimento de todo o sistema estomatognático, ou seja, da boca, para as nossas mamás. Então, o que vai acontecer? Nós vemos ela está a mamar e está a movimentar todos os músculos. Isso contribui para o desenvolvimento da mandíbula ao maxilar inferior, dos músculos da face, dos músculos ao redor do lábio. Então, tudo isto contribui para a saúde da criança. E nós podemos ver aqui um bocadinho mais a forma como a criança abocanha a boca da criança. O mamilo, conforme entra, é muito importante este contacto do mamilo com o que nós geralmente chamamos de céu da boca, para nós da área, para o paladar. E, inclusive, nesta outra imagem, nós conseguimos ver como os lábios desta criança ficam quando ela abocanha o peito da sua mãe. Então, queria fazer lembrar ao doutor aqui que as mães prestassem um bocadinho mais de atenção, que os nossos bebês, mãe, doutor, a natureza é algo muito bonito. Nós sabemos que quando as crianças nascem, elas não têm todos os ossos unidos, numa linguagem para as mães, e que isto facilita a passagem pelo canal do parto, salvo várias exceções ou outro tipo de coisa do parto. Então, o que acontece, doutor? Se as crianças nascem com o maxilar inferior ou a mandíbula mais pequenino, e o que acontece? Depois, com a amamentação, essa mandíbula vai crescendo, porque a mandíbula favorece o crescimento, a amamentação favorece o crescimento da mandíbula, e aí nós podemos ver já uma outra criança onde a mandíbula está diferente, doutor. Então, voltando, inicialmente, a criança está com essa boquinha, que é aquela boquinha que parece uma boquinha de papagaio ou de pato, que a parte inferior é mais pequenina, o lábio inferior é mais pequenino. Ela não sofre, ela não é amamentada, por isso é que eu pus esta imagem, o vídeo já não muito nítido. E o que acontece? O perfil final desta criança é este. Por quê? Porque ela não foi amamentada a peito. Então, ela não desenvolve a mandíbula, não desenvolve o maxilar inferior, doutor. Então, nós aí salientamos mais uma vez, em associação com vocês, a importância do aleitamento materno. Deixa aqui eu dizer, doutor, que é bem verdade que algumas mães depois defendem, mas o aleitamento, eu não tenho tempo, eu vou trabalhar. O que eu e os demais profissionais recomendamos é, ok, chegou a hora de trabalhar, tudo bem, nós entendemos e é necessário para a manutenção da nossa vida. Mas então, se é necessário trabalhar, doutor, vai trabalhar, tudo bem, mas quando chegar, volta a amamentar, volta a dar o peito. Inicialmente, devido à oxitocina, o peito sabe a que horas é que deve produzir o leite, mas depois o seio materno, as nossas glândulas, tudo isso é automaticamente produzido, porque o nosso organismo é muito inteligente e ele vai passar a produzir o leite à noite, porque algumas mães dizem, eu comecei a trabalhar e o leite diminuiu. Sim, o leite diminuiu porque o nosso organismo entende que naquele horário já não há necessidade de produzir. Então, ele vai pegar e vai passar a produzir durante a noite ou na primeira hora da manhã. Isto nós vamos ajudar a contribuir para não termos uma boca como a dessa criança, doutor. Exatamente. Onde o doutor, mais uma vez, vê que a mandíbula, ou seja, o maxilar inferior, está um bocadinho mais pequeno e o superior está maior. Então, doutor, por isso é que eu comecei por falar da amamentação,
Falei também do pré-natal odontológico, aí ressalto a importância. Sim, a grávida vai ao dentista e, como podemos ver, pelo tamanho da barriga dessa mãe, é uma mãe que, em princípio, já está no segundo trimestre, doutor. Então, não há o porquê. Eu continuo a dizer a todas as mães, sim, as grávidas fazem. E deixa-me aqui desfazer um mito, que é, cada gravidez é um dente que se vai. Isso relacionado à gravidez. Não, doutora, a gravidez não nos retira, não faz os dentes caírem. Gostaria de chamar aqui a atenção às mães que o que se passa é o seguinte, é que com a gravidez nós alteramos os nossos hábitos. Muitas das vezes nós temos os vômitos ou comemos mais doces, nós modificamos a nossa alimentação. Além de modificar a nossa alimentação, que isto também vai influenciar na estrutura ou na proteção do dente, também os nossos hábitos higiênicos modificam. Às vezes aquele cansaço, aquela moleza, aquela mãe já não higieniza os dentes como deve ser, convenientemente, vai para a cama, dorme, essa coisa toda. Então, não. E sem falar dos outros aspectos que o metabolismo dessa mãe é diferente, há alterações hormonais que fazem com que a mãe esteja um bocadinho mais sensível. Inclusive, existe a famosa gengivite gravídica, que é uma gengivite. O que é a gengivite? É a inflamação e infecção das gengivas, e aí há um pequeno sangramento. E isso é frequente nas mães. Entretanto, isto para dizer que sim, que devemos pegar e manter. Portanto, essa parte falamos da amamentação, agora eu vou falar da chupeta. Doutor, antes de falar da chupeta, eu queria só pôr aqui um dedinho da minha parte dizendo que e avisar para vocês mandarem, por favor, este direto para os vossos contatos, por favor, porque desta vez nós não vamos gravar no YouTube esta live. Esta não vai ser gravada. Não vai ser gravada porque, como está a ser tão boa, vamos pedir para repetirem. Temos uma pergunta aqui em rodapé antes de passar para a chupeta. Ingrid, doutora, as minhas bebés 3 meses, sem sombra de dúvida, são gemelares, nunca gostaram de mamar. Isso vai implicar necessariamente com mau desenvolvimento? O mau desenvolvimento, o que faço? Ok. Doutora, as bebés nunca gostaram de mamar. Neste caso, eu aconselho essa mãe a ter um acompanhamento, porque associada à amamentação, nós hoje estamos, nós, adultos e crianças, cada vez estamos a ter uma alimentação mais processada. Então, esta alimentação mais processada exige muito, exige menos do esforço mastigatório. E se exigir menos, o que é que vai acontecer? Estamos a contribuir cada vez menos para o desenvolvimento. O que eu quero dizer é o seguinte, é que a probabilidade, as ciências de saúde não são exatas, mas a probabilidade destas crianças pegarem e ter um desenvolvimento um bocado mais deficiente é maior, mas nada é taxativo e às vezes o próprio organismo humano faz uma recompensa. Há fatores genéticos, há fatores hereditários, mas eu aconselho essa mãe, quanto mais cedo for a uma dentista, melhor para poder ver como é que está o crescimento dessa mandíbula, para poder acompanhar, doutor. Quero te dizer que só temos 20 minutos para a conversa, portanto, na verdade, temos, na verdade, 18 minutos de conversa, por isso eu queria te ouvir falar um bocadinho sobre o tema chupeta. O tema chupeta, doutor. Eu não aconselho a chupeta. A chupeta é um mal, muito mal para o desenvolvimento da boca da criança. A chupeta... Não, dedo, não. Nem pior, doutor. O dedo pior. Isso foi para provocar. O dedo pior. A chupeta eu não aconselho porque a chupeta altera a mordida da criança, doutor. Tudo começa na infância. A chupeta altera a mordida da criança, altera a posição. O doutor, se por uns minutos ficar calmo, em repouso, o doutor vai dar conta que a nossa... Não, o próprio doutor vai dar conta, doutor, preste atenção, que a nossa língua repousa no céu da boca quando nós estamos calmos. A chupeta faz com que isso não aconteça.
Por quê? Porque a língua está sempre mais abaixo. Nós, quando pusemos a chupeta, a mordida dessa criança altera por completo. É bem verdade que algumas mães... mas a minha criança chora muito, o meu bebê chora muito, essa coisa toda. Doutor, talvez nós tenhamos aqui um novo desafio, que é ensinar as mães a acalmarem as suas crianças. Porque muitas das vezes a chupeta acalma mais a própria mãe e a mãe está irritada e ela pega na chupeta e põe a chupeta e acabou. A criança está com fome, a mãe está a chorar e a mãe pega na chupeta e pôs. Doutor, vamos lá colocarmos no lugar dessas crianças. Se nós adultos estivéssemos com fome e nos colocassem uma colher ou uma chupeta na boca para nós nos calarmos, iríamos acalmar a pessoa que estava a sentir-se irritada com o nosso choro. Mas a nós não nos irrita, porque nós estamos a chorar por algum motivo. Então eu não aconselho a chupeta, mas naturalmente, doutor, que há aquela mãe e que isso não podemos pegar e pôr de fora aqueles casos que a mãe não consegue dar conta, que a criança chora, a mãe não consegue dar conta do porquê do choro dessa criança. Se eu tenho uma mãe, doutor, nós que somos apologistas do aleitamento materno, eu tenho uma mãe que a criança está a chorar muito, não tem cólicas, ela já tentou ver tudo o que se passa, já cumpriu com aquelas manobras para acalmar a criança, ou seja, usou o furô, fez a chantala, pôs aquela musiquinha que acalma o bebê, fez de tudo. E essa criança não acalma, doutor. Eu vou pegar e eu vou dizer à mãe, dê a chupeta e vamos ver. Por quê? Porque essa mãe não dorme a noite inteira, doutor. Como essa mãe não dorme a noite inteira, ela vai necessitar de acalmar, sim senhora. Então eu vou dizer a essa mãe, dê a chupeta, mas faz favor, tão logo consiga retirar, retire. Dê a chupeta por 6 meses. Deixa-me acabar de falar da chupeta, doutor. Eu só estou com medo do tempo. Veja só o que a chupeta faz, doutor. Como é que ela se posiciona na boca? Até as famosas chupetas ortopédicas, doutor, também provocam Tem uma um alteração. Maléfico. Isso diz alguma coisa, doutor? Eu acho que dá Mais para do que as entender. palavras, as imagens falam por si. As imagens falam por si. Porque o que é que acontece? Quando nós tocamos todos os dentes, isso chama-se oclusão. Então eu vou usar esse termo porque para as nossas mães também aprenderem alguns termos e quando forem pesquisar entenderem melhor. Quando nós estamos em oclusão, todos os dentes tocam-se. Mas quando nós usamos a chupeta, doutor, os dentes não se tocam por completo. E aquela língua deixa de repousar onde deveria repousar. E temos aqui essa interferência, doutor, que podemos ver. Nós chamamos uma interposição lingual. É aquela criança que está a falar e ela está sempre com a língua fora. É uma interposição lingual. Portanto, a chupeta é totalmente desaconselhada, doutor. É totalmente desaconselhada. Depois nós vamos ter desculpe, doutor. Depois nós vamos ter origem a crianças com problemas respiratórios, uma mordida aberta, que é o que nós falamos. Então, é totalmente desaconselhada. Além de que, isto melhor que ninguém, os fonoaudiólogos podem dizer, a chupeta muitas vezes atrasa o início da fala. A chupeta, se essa criança já está há uma coisa que é de louvar hoje, nos dias de hoje, os nossos infantários, as nossas creches, já proíbem a entrada da chupeta. Mas a chupeta vai para o chão, a outra criança vem, o primo, o coleguinha, põe a chupeta na boca. Então estamos a contribuir para transmitir entre colegas. Causa de infecções entre doenças, entre colegas. Os biberões, o doutor... Doutor, os biberões, eu acho que dispensa informação, porque é um aleitamento artificial, salvo raras exceções, mas é um aleitamento artificial. Sem contar que nós temos os bicos. Eu gosto de ouvir falar sobre isso, para as pessoas não pensarem que é birra minha. Não, não é birra, doutor. Estou aqui eu, apologista número 1 do aleitamento materno e contra o biberon, salvo raras exceções. Porque cada vez mais as empresas, as indústrias vão tentando produzir biberões ou titinas mais próximas do peito, do mamilo da mãe. Mas, doutor, não é a mesma situação. Além de que no aleitamento materno há sucção e aí é por uma pressão negativa. O doutor, se observar a boca de uma criança, a criança, quando o aleitamento é materno, a língua fica
fica à frente dos lábios. No biberon é diferente. A forma como a bocanha... Mostra-me uma fotografia dessas. Ih, Mostra-me doutor, uma esta eu não fotografia dessas, que tenho. nós ainda temos 11 minutos. Não, doutor, desculpe, essa foto eu não tenho. Não tenho. Não? Mas tenho aqui uma foto interessante para começar. Algo que o doutor gosta, que o biberon também contribui. Boa. Era essa mesmo. Mas essa era do Chupeta. dedo. Mas o efeito é igual. Não, o efeito é igual. Chupeta, dedo, aleitamento materno ou aleitamento artificial. Porque, doutor, de tanto esta criança ficar com o dedo na boca, ficar com a chupeta na boca, ela habitua-se. Este espaço onde nós temos aqui aberto, o que é que acontece? É o espaço ocupado pelo dedo e pela chupeta. Pelo objeto estranho que está na boca. Pelo objeto estranho, sim, que está na boca. Além de que o dedo... E depois o que é que acontece, doutor? Isto é uma criança... Eu vou puxar um bocadinho de imagem para trás. Estamos aqui diante de uma criança de 10 anos, que usou a chupeta até os 3 anos, o biberon até os 5 anos, doutor, e chupou o dedo até os 12 anos. Por sorte, porque o dedo, doutor, que o dedo tem um lado psicológico muito forte. E numa outra live nós vamos falar mais do dedo, mas eu convido algumas mães, porque o dedo da direita é um outro tema, mas eu convido algumas mães. O dedo é muito difícil de tirar, mas se as mães pegarem, prestem atenção aos seus filhos que chupam o dedo. Quase sempre a criança que chupa o dedo tem uma certa carência. E além disso, ela quando chupa o dedo, além de chupar o dedo, ela quase sempre toca num outro objeto. Ou enrola um pano, põe o dedo no umbigo, esta situação toda. Mas, se o tivermos diante desta situação, antes de retirar o dedo, primeiro vamos começar por retirar o hábito do segundo hábito dela. Se nós conseguimos retirar o segundo hábito dela, é um bocado mais fácil nós retirarmos este dedo, doutor. Temos aqui uma outra... Tens aí? Sim, pode falar. Não, era essa. Estava para dizer, falamos tanto, eu queria ver outra imagem. Este é o caso onde há uma inversão da mordida, nós chamamos de mordida cruzada, porque geralmente, se o doutor prestar atenção hoje, quando acabar a live, quem for para o espelho tiver essa oportunidade, vai observar que quando nós fechamos a boca, os dentes superiores ficam à frente dos dentes inferiores. E aqui nós temos uma inversão de dentes. Temos também Ingrid, aqui quando acabar a live, eu vou ficar 2 horas no quarto de banho em frente ao espelho olhar para os meus dentes, Ingrid. Estás-me a causar um traumatismo. Não, doutor, observe os seus rapazes hoje para ver. Doutor, o que é que eu quero mostrar com esta avaliação? Sim. Sim. O que é que queres mostrar com esta fotografia? Vamos ver se a internet deixa-nos, enquanto entrou agora o Rui, o Valnécio mesmo atrasado, e quero mandar aqui um forte abraço a Lari. Lari Lloyd, abraço, já há muito tempo que não vejo. Essa live a segunda pergunta da tarde, a Ingrid teve que sair. Espero que não seja por nenhuma mordedura de nenhum dente deformado. Vou tentar chamá-la novamente, mas realmente estamos com grandes problemas hoje de internet. É só aceitar. Vamos ver se entra. Aí está. Ok, doutor. Para chamar a atenção da digital, ou seja, chupar o dedo. Porque, vou usar o nosso termo, quando a criança chupa o dedo, vou tentar representar. Este é o céu da boca. E vamos imaginar que esse céu da boca esteja nesta posição. Quando a criança chupa o dedo, ela empurra esse céu da boca para cima. Ela faz uma pressão. Além de empurrar o céu da boca para cima, se estivermos nessa posição, ela empurra os dentes para frente. Então, temos aquelas alterações. E o que é que isso dá lugar?
que tem a ver, que é muito frequente nos dias de hoje, dá lugar a problemas respiratórios, doutor. Temos aqui esta imagem. Um minutinho, doutor. Nós podemos observar, isto é uma criança que é um respirador bucal, e nós temos essa sobreposição que mostra-nos onde mais ou menos é que estariam os dentes. Este triângulozinho, nós temos a letra A, mas há um bocado que é um triângulo. Este triângulozinho, doutor, é o espaço por onde deve passar o ar. Mas quando nós colocamos, quando a criança coloca e faz a pressão sobre o céu da boca, sobre o palato, esta criança, o que é que acontece? Ela está a pressionar o palato para cima, e quando pressiona o palato para cima, ela diminui o espaço, vamos chamar de diâmetro, mas não seria um diâmetro que não temos aqui dentro de uma figura geométrica, mas ela diminui o espaço por onde deve passar o ar. Portanto, se o espaço por onde deve passar, deixa-me tentar fazer um triângulo. O espaço por onde deve passar o ar é deste tamanho. A partir do momento que ela faz pressão com o dedo, o espaço diminui. E quando este espaço diminui, doutor, o que é que acontece? Nós estamos diante de uma criança que vai se tornar uma respiradora bucal. E os respiradores bucais têm muitos problemas, porque nós não nos podemos esquecer que o ar... Doutor, escuta-me bem, mesmo com esse barulho de carro e motas? Sim, perfeito. E nós não nos podemos esquecer, doutor, que o espaço, que há uma certa... No nosso organismo, todos os órgãos do nosso organismo, todas as áreas têm uma função. E o nariz também tem a sua. O ar, quando passa pelo nariz, ele é aquecido. Nós temos os pelos que ajudam a purificar. Ou seja, há uma série de funções que, a partir do momento que diminui o tamanho do espaço por onde o ar deve passar, devido à compressão que o dedo fez sobre o palato, o que é que acontece, doutor? O palato, ou seja, o paladar, o céu da boca, é o chão da cavidade nasal. A cavidade nasal está aqui, é esse o espaço. E aqui está a boca. Então, se o dedo está ali a fazer pressão, estamos a diminuir o espaço por onde o ar vai. E isso é forma. Nós estamos diante hoje de crianças que estão sempre com a boca aberta, de crianças que estão sempre cansadas, de crianças que muitas das vezes a mãe dá aquele ralhete, ouve lá, fecha-me essa boca, como com a boca fechada. Doutor, o espaço por onde aquela criança respira, ela vai com muita dificuldade, ela vai ter dificuldade em comer com uma boca fechada, porque, doutor, vamos ver uma coisa. Nós temos um gato, os gatos são animais domésticos muito bons, mas se nós pegamos e tapamos a respiração desse gato, ele transforma-se num tigre. Então, essa criança que não consegue respirar, não dorme bem, está sempre irritada porque ela está atrás do ar. Ela vai atrás do ar. Além que esses respiradores bucais, doutor, são predispostos, ou seja, que têm uma maior facilidade em ter problemas de otite, de sinusite, de hipertrofia das adenoides, entre outras. Da mesma forma que estas doenças que eu relatei podem provocar uma respiração oral, que a criança seja um respirador oral, o respirador oral fica mais predisposto, a ter esse tipo de patologias. Então, aí entra a parte... Inclusive, até pode ter uma coisa que eu temo muito na criança, que é a apneia de sono. Apneia de sono, sim. Então, hoje está muito em alta. É uma parte, hoje começamos a ver uma série de dentistas, odontopediatras, que nós antigamente era visto de uma forma, mas nós hoje temos que investigar mais e, naturalmente, quanto mais a gente estuda, mais sabe, mais descobre que nada sabe, porque temos que interagir com os fonoaudiólogos, com ortodontistas, e diante desta imagem, aí entra o papel do ortodontista, onde o doutor, se for a verificar o espaço por onde o ar deve passar, é ali aquele triângulozinho. E onde é que o ortodontista entra? O fonoaudiólogo e muito mais. Nós vamos ajudar a aumentar esse espaço. Se nós pegarmos, usarmos o doutor... Tenho 2 minutos.
Doutor, como temos Eu 2 vou perguntar minutos, se não seria melhor e nós entrarmos mais 10. Tu tens esse tempo para nós, ou Ingrid? e eu queria apresentar muito uma imagem da Agora ficamos com postura problema de que a internet. criança... Eu pergunto se podemos sair e voltar a entrar. Vamos cair. Podemos sair e voltar a entrar, doutor, porque é necessário importar a postura das crianças, que muda completamente. Podemos desligar e voltamos a entrar, doutor. Quando voltarmos, Quanto tempo nos resta? vai ser mais 10 minutos somente. Não, e Resta-nos agora um quanto minuto. tempo nós temos? Portanto, eu vou me despedir. Agora falta-nos um minuto. Eu vou me despedir, Sim. mas voltarei em 3 minutos. Obrigado. É tempo de sair e voltarmos a entrar. Tá bem. Vamos embora. Ok.